Glória a Deus. Eu queria também estar orando, que o Senhor venha hoje falar através da minha vida, colocando diante do Senhor a palavra que o Espírito Santo vai trazer à igreja. Senhor Jesus, em nome de Deus, Senhor Deus, que hoje cada um, Pai, a qual o Senhor trouxe até aqui, que saia de forma diferente, Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro e agradeço. Amém. Mas sábado atrasado, vamos dizer assim, eu estava sentando no piso e Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito da construção civil. Então hoje nós vamos falar sobre a parábola de Jesus, o construtor. Então foi fácil de entender essa parábola, trazendo para o nosso dia a dia de hoje. Eu acho que fácil entendimento, tá? E eu queria que cada um prestasse bem atenção nessa parábola de hoje, porque é muito importante a respeito do nosso dia a dia da construção civil. Então ali Jesus, ele traz essa parábola e aí quando sábado atrasado que eu estava aqui, eu mexendo nos pisos lá e me veio na mente. Eu mexo com construção civil desde criança. Eu imagino que desde 8 anos que eu mexo na construção civil. A minha função na construção civil é mestre de obra. E eu já passei por vários cargos. E é a primeira vez que eu trago uma mensagem igual essa, baseada nas coisas que eu já fiz e faço dentro da construção civil. Então, foi uma adaptação que o Espírito Santo trouxe para mim, no sábado atrasado, e eu vou compartilhar com os irmãos aqui hoje, amém? O tema da mensagem é Jesus, o nosso construtor fiel. Jesus, o nosso construtor fiel, amém? O texto está lá em Mateus 7, do 22 ao 27. Abra suas Bíblias para a gente estar acompanhando. Mateus 7, do 22 ao 27. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E o 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. E quando erramos nas nossas fundações e estruturas, acontece do edifício ao qual construímos há de tombar e vir a ruína. Então, quando nós erramos nessas estruturas nossas, isso acontece. Da nossa casa ou nosso edifício a qual nós estamos construindo, de cair, rachar e vir a ruína, tá? Eu vou citar alguns dados. Foi o que aconteceu com o edifício do deputado federal Sérgio Naia, Rio de Janeiro, o desabamento do edifício Palace 2 na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. 8 pessoas morreram no desabamento do prédio na Barra da Tijuca em 22 de fevereiro de 1998. Na época, o laudo pericial apontou erro de cálculo há mais de 20 anos. Por que o prédio caiu? Erro de cálculo. Má construção.
cai. A casa cai, tá? O outro, depois disso, há pouco tempo, vocês ainda lembram ainda, 12 de abril de 2019, 2 prédios na Muzema, comunidade localizada na Itanhanguá, zona oeste do Rio, desaba na manhã do último dia 12. Quatro dias depois que a chuva mais intensa dos últimos 22 anos atingiu vários pontos da cidade, e cada um dos edifícios tinha 5 andares. Segundo a prefeitura do Rio, os imóveis eram construídos irregulares e chegaram a ser interditados 2 vezes nos últimos meses. Dilma Rodrigues, de 35 anos, era casada com o pastor Cláudio, a primeira vítima da queda dos edifícios. 24 pessoas morreram na queda desse edifício. São fatos. Isso, por que eu trouxe esses dois aqui? Porque todos, vocês lembram disso, né? Eu acho que não lembra do primeiro, do prédio, porque as crianças aqui abaixo de 20 anos não lembram, mas quem tem mais de 20 anos lembra desse problema que aconteceu. Então, dependendo do alicerce a qual você está fundando a sua casa, estruturando a sua casa, cai. O primeiro ponto que eu queria citar aqui, Jesus, o nosso maior exemplo de construtor. Há mais de 2000 anos que Jesus citou essa parábola durante o seu sermão do monte. Jesus conta essa parábola sobre esses 2 homens. A minha pergunta é: quem são essas pessoas? Você tem ideia de quem são eles e quem são esses personagens hoje? Vocês imaginam quem são essas pessoas e quem são hoje esses personagens de hoje, dessa construção que chega a vir à ruína? Então, há muito tempo que Jesus citou essa parábola no Sermão do Monte, e ela é recente para nós hoje. É recente. Aqui Jesus ele traz essa parábola a respeito dos 2 construtores, das 2 pessoas que construíram a sua casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Para nós parece recente ele falar da construção civil com grande conhecimento no assunto, porque o que se sabe, ele era um bom carpinteiro, mas também tinha um grande conhecimento de estrutura humana e da fundação da construção civil. Muitos colaboradores da construção civil que trabalham no dia a dia, no ramo, muitas vezes não têm tanto conhecimento assim, ou não querem se envolver em obter conhecimento dos riscos da execução de uma fundação. Você, trabalhador da construção civil, se envolva na sua estrutura espiritual, que eu vou falar aqui, não só estrutura civil, mas estrutura espiritual. Muitos de nós, na nossa construção pessoal, deixamos a desejar e fazemos nossas obras pessoais com desleixo e esquecemos de quem vai morar na casa. Sim, nossa vida, nosso corpo é a nossa morada do Espírito Santo. Então, cuide bem dessa estrutura, faça uma boa fundação, pesquise, peça apoio, peça ajuda nessa nova estrutura espiritual, tenha amor por essa obra, se envolva pessoalmente, mentalmente, amém? É necessário esse envolvimento meu na minha estrutura espiritual. O que eu terminei de citar aqui. Tem serviço na obra do Senhor. Se envolva pessoalmente, se envolva espiritualmente. Como que é se envolver pessoalmente? Eu estou lá, estou aqui para ajudar. Espiritualmente, eu vou orar pelos irmãos que estão lá. Vai que acontece algum acidente, então eu vou orar que o Senhor venha proteger algum deles. Alguns irmãos chegam a perder a vida em muitas igrejas na construção delas. Vocês não sabem, mas recentemente uns perderam a vida aqui em alguns lugares trocando lâmpada. Então precisa de oração, precisa de cuidados, precisa de muito ajuda. Alguns segurando as escadas, outros dando apoio, outros olhando o que está acontecendo em volta. Então é necessário a sua ajuda.
É necessário essa ajuda. Se envolva. Se envolva. Tanto mentalmente como espiritualmente. Amém? Vocês que queiram ou que não, enquanto estamos aqui neste mundo, estamos construindo essa casa espiritual. A cada dia, estamos fixando um tijolo, uma tábua, um prego, e a casa vai sendo levantada e poderá estar ficando bonita aos nossos olhos. Mas, e para Jesus? Vale a pena pensar, refletir sobre qual fundamento você está edificando a sua casa espiritual. Na rocha ou na areia? O salmista nos diz uma coisa muito importante, e Deus queira que tu esteja ouvindo Deus falar aqui hoje. Ele diz no Salmo 11, verso 13, ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo. Se acabar a igreja, o fundamento espiritual nosso, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Pense nisso, meu amado. Pense nisso, se envolva, ajude, esteja lá, estou aqui. Tá? O que poderá fazer o justo? Se tu não tens o alicerce do cristianismo, se tu não tens o fundamento, o que podes fazer? Nada. E Jesus disse que sem ele, nada podemos fazer. Provérbio 24, 3, com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Amém? Nós precisamos ser sábio. Precisamos ser sábio nos dias de hoje. Segundo ponto. O alicerce construído sem avaliação do solo na areia. Segundo ponto. O alicerce construído sem avaliação do solo sobre a areia. Em nossa construção espiritual, andamos procurando por materiais mais baratos que nos dê um pouco de conforto aos nossos olhos. Por exemplo, enriquecimento fácil, enriquecimento rápido, cura para os nossos problemas, milagres para ontem, e seguimos pessoas que nos prometem realizar todos os meus desejos, sair da dívida, realizar meus problemas de falência, e se eu concordar, dar o meu tudo, coisas miraculosas vai acontecer. Coisas assim, cada vez mais, vou me afundando nas frustrações da minha ganância, do enriquecimento fácil. Tudo isso leva a casa a vir à ruína. 1 Timóteo 6,9, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas corrupçências, loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Então procuramos muitas vezes, meus amados, procuramos com pessoas atrás de pessoas que nos oferecem facilidades no cristianismo, facilidade nas coisas que eu possa enriquecer fácil, que eu posso adquirir minha empresa mais rápido, do que eu posso pagar minhas dívidas mais rápido. Milagres que muitas vezes eu fico aguardando tanto tempo esses milagres de uma porta, de uma empresa grande, da cura do meu câncer, da minha família, de algo, e isso eu fico aguardando tanto e acreditando nessas pessoas que eu acabo me frustrando no cristianismo. E muitas vezes quando você chega a abordar uma pessoa dessa, você aceita Jesus como o seu Salvador, a primeira coisa que ele fala: eu já fui em muitas igrejas, já segui muitos pastores, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz um monte de coisa. Mas já fez o que Jesus disse? Já fez o que Jesus te pediu? Agora quando o homem pede, aí você faz. Dá o seu tudo, dá o seu melhor, fazer aquilo, fazer no monte, fazer na montanha, fazer não sei onde.
mas já fez o que Jesus te pediu? Ser sincero e seguir Ele com sinceridade? Faça o que Jesus peça. O insensato constrói sobre um fundamento que não agrada a Deus. Esses têm suas casas construídas em um alicerce que não aguenta uma mísera mudança climática, sem ficar em pedaços. Vocês têm se perguntado que tipo de construtor é você? O relaxado ou o prudente? Isso precisa causar temor em nosso coração. A enchente vem e as duas casas de imediato é impossível definir a consequência sobre uma ou a outra. A casa sem alicerce cai de uma vez e é levada totalmente pelas águas. Pode ser reerguida depois, acrescentando o que não foi feito anteriormente. Não vão imaginar que no caminho espiritual, na nossa vida espiritual com Cristo, as enchentes não venham, as ventanias não venham. Não vamos colocar um pano em cima disso, porque vai acontecer. As enchentes vai vir sobre as duas casas, do insensato e do prudente. Aquela casa que está construída sobre a rocha e sobre a areia, a casa que está construída sobre a rocha vai suportar as tempestades do dia a dia, as ventanias do dia a dia. Mas a que está sobre a areia, é difícil ela suportar. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, porque se tu ouve e não pratica, tu és somente um ouvinte, e está te enganando a ti mesmo. Vocês entenderam? Então, se tudo que vocês ouvem aqui e não praticai, nós estamos nos enganando. Mas o que eu posso fazer, irmão Juarez, para mudar esse contexto da minha vida? Para mim ser um bom construtor, o que eu posso fazer? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Não perca tempo. Em vez de falar de outras coisas, fale de Jesus para as pessoas. Fale o que Jesus fez na tua vida. Em vez de falar de tantos fatos, de se querer se engrandecer para os amigos, fale de Jesus. Fale de Jesus. Você está ajudando. Porque senão você vai cair aqui em cima dessa palavra de Tiago. Tá? Eu vou até repetir. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, porque se tu ouves e não pratica, tu és somente um ouvinte, e estás te enganando a ti mesmo. Então, se eu ouço a palavra e não pratico, eu estou me enganando. Eu estou simplesmente guardando aquilo para mim e não expondo a alguém a qual muitas vezes precisa. E quantas vezes no nosso dia a dia é necessário que a gente expor essa palavra a pessoas. Nós temos tantos assuntos para contar, tantas coisas. O meu salário mudou, o meu emprego mudou, meu gerente foi mandado embora. Fale, mas fale de Jesus. Vai vir um assunto. Fale de Jesus. Porque senão nós vamos estar aqui igual Tiago nos fala. Nós vamos ser simplesmente ouvinte. E estamos nos enganando a nós mesmos. Mas se apenas ouvis as maravilhas, palavras de Jesus e seguimos no nosso próprio caminho e não fazemos o que ele diz, então somos como o construtor insensato. Eu acho que não tem gente assim, eu imagino, com certeza que não, que eu não conheço nenhum irmão que faça isso, de ouvir a palavra e seguir seu próprio caminho, de seguir outro rumo. Eu ouvi a palavra, o irmão Juarez falou, o pastor Ivo falou, mas cada um. Faça isso não. Não faça isso. Se você fizer isso, você está acabando
construtor insensato. Não faça isso. Não siga seu próprio caminho. Siga o caminho de Cristo. Segundo Crônica 2:5, a casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Amém? Nós pode ser um construtor que edifica a casa sobre a areia, mas nós podemos mudar. Podemos mudar. Podemos mudar. Terceiro ponto, edificando a nossa casa sobre a rocha. Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Toda casa deve ser construída sobre alicerce sólido, com ferro, concreto, aço, outros elementos que só o construtor e o engenheiro sabe muito bem definir na construção civil. Todos nós desejamos segurança ao comprar um apartamento ou uma casa para morarmos com a nossa família. Pensando nisso, precisamos prestar muita atenção no imóvel que porventura venhamos a adquirir. Isso é importante. Quando eu vou comprar uma casa, um apartamento, a primeira coisa que eu faço, o que é? Eu vou olhar quarto por quarto, se não tem rachadura, se a fundação em volta, como é que está, se aquilo não está afundando, se não está... Quando você vai entrar na igreja, faça a mesma coisa. Vê se naquela igreja estão falando de Cristo, se estão falando de Jesus, se está realmente pregando a mensagem da salvação. Preste atenção nisso, meus amados. Da mesma forma, quando você vai adquirir algo para você, para o dia a dia, para esse mundo, pense na sua vida espiritual. Aonde eu estou entrando, que igreja eu estou frequentando, como que estão pregando lá, o que estão pregando. Então, pensando nisso, precisamos prestar muita atenção no imóvel que porventura venhamos a adquirir. No cristianismo também é assim. Devemos prestar muita atenção nas atitudes que devemos tomar. Aquele que constrói sua casa na rocha são as pessoas que ouvem o evangelho, crê nele e edificam suas vidas em Cristo. São essas pessoas que vão permanecer firmes, porque suas vidas estão arraigadas na palavra de Deus e no evangelho da graça. O construtor é Cristo e cavou fundo e pôs os fundamentos da sua vida em algo que é muito maior do que esse mundo terreno. O que crer em entender que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou da morte e tem poder para salvar todo aquele que se render ao seu senhorio. Portanto, a casa espiritual do cristianismo é edificada sobre a rocha e que o Senhor Jesus Cristo nele, e o cristão deve estar arraigado nos fundamentos da sua fé e crescendo em maturidade espiritual. Primeiro lugar, constrói a sua casa na rocha. E a nossa rocha quem é? Jesus. A nossa casa, a nossa rocha é Cristo. E nós precisamos construir a nossa casa nesses fundamentos, nessa estrutura. Não vão acreditar, construir a casa de vocês, a vida espiritual de vocês em outros locais. Porque senão vai acontecer dessa casa cair. Da vida espiritual de vocês vir a ruína, mas constrói. Coloque seus fundamentos em Jesus. Temos que crer e não dar desculpas, dar testemunho da fé. Venhas aos cultos sempre para ouvir e depois praticar. Fale para seus vizinhos, mas fale de Jesus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala deste assunto, de edificar a sua vida. Ele diz em 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edificar. Em Mateus 7,24, todo aquele, pois, que ouve estas palavras,
e as põe em prática, será comparado a esse homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Você já pensou que tipo de construtor é você? Já pensaram nisso assim? Que tipo de construtor sou eu? Aonde que eu estou edificando a minha casa? Aqui eu não estou falando simplesmente de paredes, de concreto. Eu estou falando da vida espiritual, como a gente constrói a vida espiritual em Cristo. Eu estou levando essa mensagem não para falar simplesmente de concreto, mas aonde você tem que construir a sua vida. Qual é a sua base? A minha base é Cristo. Qual é a sua fundação? Minha fundação é Cristo. Porque tudo isso vai acabar, tudo isso vai cair. E amanhã? E amanhã? A tempestade vem, meus amados. Isso é um fato. Ambos são atacados pelas forças das águas. Porém, apenas o firmado na rocha permanece de pé. Isto é, as enchentes chegam para todas as vezes sem avisar. Para todos. As enchentes vêm. Quantas vezes a nossa casa, muitas vezes, se encontra de cabeça para baixo. Mas se a gente não tiver em Cristo, as coisas pioram. Quantas vezes a gente se encontra meio fraco na fé, e a gente começa a andar, começa a ler, começa a entender a vida de Cristo, e as coisas começam a levantar, começa a dar um ânimo. Então você precisa fundamentar a sua vida nessa estrutura. Precisa fundamentar a nossa vida nessa estrutura, porque as tempestades vão vir. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas as tempestades vão vir. Eu não estou profetizando aqui, mas isso é um fato. Para concluir, o texto deixa bem claro quem é a nossa rocha e o nosso construtor. De que formas e como é feita uma construção, e como atua com forte impacto no futuro dela. A casa construída sobre os fundamentos corretos enfrentará chuva, transbordamentos de rios, fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Falamos hoje, meus amados, de dois fundamentos, duas fundações e dois finais diferentes. Faça o seu final ser diferente e pense: que tipo de construtor sou eu? Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?